Bom dia, meu povo, gente boa. Hoje eu vou falar sobre 3 assuntos muito importantes. Tem aqui coisas que vão te deixar um pouquinho irritado. Já vou avisando. E outras coisas que vão provocá-lo a ira demasia. E haverão coisas que na verdade, tudo que eu vou falar aqui é o absurdo do absurdo. Dá só um tempinho que fazer uma oração primeiro. Eu tenho que fazer uma oração antes. Eu já volto, porque não tem condição. Como que eu vou falar sobre tudo isso aqui de forma leve? Que é o meu propósito. Eu preciso falar sobre isso aqui sem estragar o seu dia. Leve em consideração. Leve em consideração tudo isso na hora de apoiar o meu canal, né? Só um minutinho. Eu vou me concentrar. Eu quero conversar aqui com vocês sobre 3 assuntos. E eu vou tentar aqui fazer uma conexão entre um assunto e outro, para não ficar aquela coisa desprendida, né? Para ter uma coerência. Mas eu acredito que esses 3 assuntos, eles podem muito bem virar um assunto só, porque na verdade o assunto hoje, o grande assunto hoje é a ascensão de uma praga chamada extrema-direita no mundo que não se submete a leis, à Constituição, a países, não respeita a autoridade e que, para colocar em prática o seu grande plano maligno de controle das massas e poder absoluto sobre o mundo e as decisões, desconsiderando a opinião daqueles que por eles são usados como mera massa de manobra. Esta praga não respeita leis nem aqui, nem lá, nem acolá, não importa o país, e para mobilizar as massas frustradas, judiadas, exploradas, sem esperança, sem fé no futuro, gente sofrida, eles inventam um inimigo e jogam sobre este inimigo imaginário, criado, projetado. Um inimigo pode ser a justiça, pode ser os progressistas, pode ser qualquer um que se coloque no caminho deles e diga: basta, chega, nós temos leis neste país. Este que assim o fizer será imediatamente rotulado como inimigo responsável por todas as mazelas e que, portanto, deve ser destruído. Esta é a tática número 1 do fascismo. Aquele do bigodinho já disse em seu livro, ele escreveu um livro, que se não existissem judeus, eles teriam que ser inventados. Os judeus, para ele, aqueles que o seguiam, era o inimigo responsável por todas as desgraças e que, portanto, cria-se no imaginário das pessoas que, se destruir aquele inimigo, você acaba com todos os problemas. E eles vão substituindo um inimigo pelo outro. Aqui no Brasil era o PT, depois virou a esquerda, agora é o STF. E quando, por conveniência, surgir a necessidade de um outro inimigo, eles criarão outro inimigo para projetar neste tudo aquilo que eles são: a maldade, a perversidade, a falta de respeito à opinião do outro. Tudo que deles nasce neles, eles projetam no outro e se colocam como os salvadores. Não é diferente aqui dos Estados Unidos, da Hungria, em qualquer lugar onde eles estejam atuando. E eles estão atuando em todos os países do mundo. Na Alemanha, 20% dos alemães votaram nessa desgraça. Pense, gente. Pense que o número é mais ou menos o mesmo. No Brasil, Bolsonaro ganhou as eleições com, na média, 30%. Só ganhou porque boa parte dos brasileiros não foram votar. Eu não sou representado nem por um nem por outro. Só que quando você não toma partido de um lado, o pior lado vence. E foi o que aconteceu. Eu quero falar, gente, sobre cartão corporativo e o uso que se fez deste meio de pagamento de contas que sai diretamente dos nossos impostos para bancar as motocicletas. Sim, gente, aquele movimento que te deixava ensandecido. Gente que pisoteava sobre os mortos da pandemia, que tripudiava sobre as pessoas que estavam sofrendo. Aquela grande festa nos finais de semana custou caro, muito caro para mim e para você. Quero falar sobre a decisão da justiça norte-americana em relação a Rumble, que pediu uma liminar na justiça norte-americana para desobedecer à justiça brasileira. Olha o absurdo. Eles não estão preocupados em
ter o aval da justiça. Eles querem destruir a justiça. Por isso eles pedem à justiça absurdos, e quando esses absurdos são negados, eles dizem às pessoas, ó, você viu? Tá todo mundo contra a gente. O mesmo acontece por aqui. Bolsonaro e os golpistas não têm uma defesa técnica que tente fazer uma remissão de custos aqui, reduzir a pena uma vez que as provas são contundentes. Não tem como negar a tentativa de golpe. Mas eles não estão defendendo com base na justiça, porque a justiça a eles é um obstáculo a ser vencido, é uma pedra a ser tirada do caminho. Por isso que é muito sério, gente, eu não estou aqui brincando. Quando o Bolsonaro começou com aquele discurso, eu levei um susto, falei, meu Deus, olha o perigo que isso representa. Isso lá em 2017, 2018. Desde então eu não tive mais paz na minha vida, porque eu sei que a ameaça é real e eles querem capitalizar em cima da prisão de Bolsonaro para que Bolsonaro se torne o herói preso injustamente, que vai apoiar qualquer um dos candidatos que eles decidirem como sendo o ideal para colocar em prática os seus planos de ruptura institucional. Golpe. Poder centralizado numa pessoa só. Mais ou menos do que prevê lá as escrituras em relação ao anticristo. Um governo único, mandando em todos. Tem como evitar isto que está por vir? Não sei. Eu só sei que eu vou lutar do lado certo. Vou estar do lado certo. O tempo todo, até o fim. E ainda que a gente perca, quem luta do lado certo, vence. Porque vence a si mesmo. Porque faz a coisa certa. E quem faz a coisa certa, ainda que perca, vence. 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 Gente, apoie meu canal, se inscreva. Se inscreva. Senta o dedo no like, com vontade. Não custa. Eu não entendo por que as pessoas não dão like. Dá o like. Você está dizendo ao algoritmo que o vídeo é bom. Dá o like. E se você pode, contribua nessa chavinha aqui, tá? Nesta chavinha, com este canal que não tem nenhum tipo de monetização. A única contribuição possível é através dessa chavinha aqui. A gente precisa, o meu tempo é dinheiro. O tempo que eu gasto com esse trabalho é o tempo que eu deixo de trabalhar com outras coisas. Me faltam recursos, porque eu estou aqui fazendo isso por convicção. Há 7 anos já. 7 anos eu faço trabalho por convicção. Um trabalho voluntário, porque o que eu recebi das contribuições que as pessoas fazem é pouquinho. E isso é muito recente. Eu trabalhei todo esse tempo sem ganhar nada e sofrendo boicote, perseguição, assédio, ameaça por parte de fanáticos que usam dos meios mais covardes para tentar intimidar a gente, tentar parar a gente. Eu criei um grupo no WhatsApp. A primeira chave que está aqui de contribuição é o meu e-mail. A segunda chave é o meu número pessoal. É uma chave Pix, mas também é o meu número pessoal no WhatsApp. Já criei o grupo, não tenho como colocar o link aqui. Vou tentar fazer isso. Não sou técnico nessas coisas. Mas vou tentar colocar o link. Se eu não conseguir colocar o link, você usa esse número, manda uma mensagem para mim, oi, e eu te coloco no grupo. O grupo já tá cheio de gente boa por lá, gente. Cheio não, tem umas 20 pessoas. Você pode ser um dos primeiros ainda. Um grande abraço, fica até o final e vamos aos assuntos do dia. Não deixe de contribuir, eu preciso da ajuda de vocês e fico muito feliz quando alguém me faz uma contribuição generosa. Eu vejo que generosidade não está no tamanho, mas no gesto. Um grande abraço. Então, gente, o que está acontecendo? A defesa dos golpistas não está defendendo. E isso está parecendo a mim muito estranho, porque os advogados, assim como no caso do Cid, eles estão trabalhando diante de todas as provas e evidências, diante de tudo que está posto. Eles estão trabalhando em cima de redução de danos. Ou seja, como diminuir a pena, como evitar um prejuízo maior diante do que está comprovado. Não tem como negar as evidências do que está posto. Aqui, acolá. Está tudo provado, comprovado. Então, no caso dos criminosos, o que se pode fazer? Trabalhar redução de danos. A defesa não pode negar a realidade. Tem gente que pensa que papel de advogado é defender o bandido. E defender o bandido é fazer do criminoso um inocente, ou negar os crimes do criminoso.
E não, na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes, o papel da defesa é garantir que o criminoso tenha um julgamento justo e que receba uma pena justa. E, em alguns casos, trabalhar a redução de pena, argumentando que houve uma situação em que o criminoso estava fora de si. Eu não sou advogado, mas eu estou tentando aqui de forma mais clara possível explicar que defender não é negar o crime. Às vezes é muito melhor assumir o seu crime e, a partir desta não tentativa de negar o que não se pode, o que não pode ser negado, conseguir uma redução. E a defesa dos golpistas não trabalham na defesa deles porque não os defendem de uma pena máxima, antes preferem relativizar a competência do STF, colocar em dúvida a justiça, colocar em dúvida o devido processo legal, colocar em dúvida as investigações, colocar em dúvida todo o trabalho da justiça. E isso mostra que os defendidos não estão sendo defendidos. O que se pretende, o que a defesa dos golpistas, incluindo Bolsonaro, está fazendo é um trabalho político. E qual que é o propósito disso? Só tem um: transferir capital político de Bolsonaro, ou seja, os bovinos do Bolsonaro, a um outro qualquer. E é por isso que os bolsonaristas, tipo Tarcísio, o Arinha Mijata, o Cagado, o Zema, que é um vagabundo lá que perdoou IPVA das locadoras que pagaram a campanha dele. Olha só o nível da corrupção. Todos eles defendem Bolsonaro. Dizem que ele é inocente. E os advogados dizem que a justiça é suspeita. Ou seja, a intenção não só da defesa político-ideológica, do criminoso político-ideológico, daqueles que o defendem, políticos ideológicos, do mercado político-ideológico, da extrema-direita mundial político-ideológica. A estratégia deles é condenar os golpistas para dizer que foi uma perseguição, para dizer que a justiça não agiu corretamente e que, portanto, todos aqueles que votam em Bolsonaro devem votar no primeiro idiota que o Partido dos Ladrões indicar. Pode ser o Tarcísio, pode ser o Zema, pode ser a Ratazana Júnior aqui do Paraná, pode ser o Ronaldo Cagato, pode ser qualquer um desses merdas, porque se a justiça for injusta com Bolsonaro, todos os eleitores de Bolsonaro vão votar naquele que o PL, que o mercado, que a extrema-direita mundial indicar. E tá, João, eu entendi perfeitamente, só não entendo por que Bolsonaro concorda em ser condenado para beneficiar uma ideologia. Bolsonaro não tem alternativa, mas provavelmente, como ele já recebe 40 mil reais do nosso dinheiro via Partido dos Ladrões, ele é Michele mais 40 mil cada um do PL, que vem do fundo eleitoral, que vem dos cofres públicos, que vem dos nossos impostos. Sim, meu amigo, eu e você pagamos a pensão que o Partido dos Ladrões paga a Bolsonaro. PL paga 80 mil, 40 para cada um, só para ter os dois no partido, para que possa talvez transferir a popularidade destes dois para outro qualquer que vai fazer exatamente o que os fascistas querem: reduzir direitos, impor uma ideologia, reduzir educação, destruir. Que pense uma educação ruim que nós já temos. Pense nessa educação piorada, uma educação meramente tecnicista, que ensina a trabalhar e não questionar, que forma robôs. Em tempos de inteligência artificial, mentes artificiais é o que eles querem. A segunda situação aqui é a do cartão corporativo. Não sei se você sabe,
todas aquelas motocicletas que aconteciam, aqueles desfiles de ridículos, todo final de semana em cidades pelo Brasil, para enaltecer a figura do vagabundo. Muitos destes eventos aconteceram em plena pandemia, os hospitais abarrotados de gente, com falta de ar, e o vagabundo andando pelo Brasil, desfilando com aquelas motos, vom, 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 passando a todos uma mensagem clara de que não existe pandemia, de que a ideia de que existe um vírus circulando por aí e ele é mortal é uma invencionice da esquerda para prejudicar o mito. E que, na verdade, a ideia de tentar conter aquilo era um estratagema para fazer o povo ficar em casa e tentar, de alguma forma, parar o progresso do Brasil, e que, portanto, não havia nada disso. Não, e até a coisa da vacina era uma invencionice, porque a esquerda queria ganhar dinheiro com vacina e na verdade, não existia nada. Eles estavam lá desfilando de moto, ora sem capacete, ora sem máscara, e aqueles discursos negacionistas, tudo aquilo que te provocou muita raiva, muita vontade de torcer alguns. Tudo aquilo foi pago por você. Eu falei que eu ia te irritar, eu falei que eu ia te aborrecer. Mas não se aborreça, não. Porque todos aqueles desfiles patéticos e aqueles discursos, todo mundo de amarelo, parecendo patriota, tudo aquilo foi pago por nós através do cartão corporativo. Um cartão de crédito que o presidente tinha, que ficava com o CID. Tá, CID, o meu cartão. Tá, CID, o meu cartão. Fique com o meu cartão e você paga tudo. Paga a gasolina das motos. Ah, tem que comprar umas motos. Ah, pode comprar. Compra as motos também. Ah, tem que ir uma equipe uma semana antes pro local do desfile patético para ver a segurança, olhar todos os prédios, acompanhar tudo. 235 pessoas. Passa no meu cartão. Hospedagem. Passa no meu cartão, mas acha um hotel bom, tá? A alimentação dessa turma, 235. Uma semana antes. A semana toda lá, olhando tudo, para que o vagabundo passasse de moto. Ah, passa no cartão. É tudo no cartão, gente. No cartão corporativo. Bom, normalmente o que eu sei é que quando o presidente começou a andar de moto, né, a presidência comprou motos similares à dele. Então muitas motocicletas já se embarcavam as motos e levavam as motos para o local. Né? Isso também, esse gasto também eu acho que talvez seja cartão corporativo, não posso afirmar. Mas a moto era embarcada e levada para os locais dos eventos. Normalmente, às vezes quando era muito difícil, o pessoal conseguia a moto. Ah, mas não tem pandemia. Mas se caso tiver pandemia, tem cloroquina. Todo aquele movimento para matar pessoas. Sim, porque o brasileiro comum, médio, boicotado na educação, que não desenvolveu a sua cognição e que tem uma visão de mundo um tanto quanto limitada. Ao ver a cena dos motoqueiros desfilantes, cuja gasolina das motos, tudo ali era no meu cartão, o cartão do Brasil. Cartão corporativo da presidência. Todos os patriotas moendo o dinheiro que falta para as pessoas que, durante o governo do imprestável, voltaram para o mapa da fome. Tudo era pago, todo o trabalho, para passar para as pessoas a impressão de que não tem perigo algum por aí. Por isso que eu digo que as ações de Bolsonaro mataram pessoas. Não apenas unicamente pela negação dos meios de contenção do vírus, como também pela demora para a aquisição das vacinas, mas principalmente pela mensagem que o presidente passava de que não tem perigo nenhum, você pode tranquilamente ir para a vida alegremente, misturar-se com as massas, as multidões ensandecidas, que você não vai te acontecer nada. Pelo menos 350 mil pessoas morreram em razão das ações do presidente usando o nosso dinheiro para, ao invés de governar, ficar fazendo propaganda de si mesmo o tempo todo nas ruas do país. O terceiro assunto que eu quero falar hoje é que uma juíza nos Estados Unidos disse que é infundada, improcedente e ilegítima
sem razão, sem propósito, descabido, alucinada, sem pé na realidade, sem origem na sobriedade, sem propósito. O pedido da Rumble de se desobedecer. É uma liminar. Buscaram na justiça norte-americana uma liminar para desobedecer o Xandão aqui no Brasil, para desobedecer a lei brasileira. Eles acharam que a justiça norte-americana ia autorizar norte-americanos que atuam no Brasil de obedecer à determinação judicial brasileira. Você pode pensar assim, não, mas é muita arrogância dessa gente. Toda hora negando a justiça brasileira, tentando sobrepor a justiça deles, que só é válida em território nacional deles, sobrepujando a justiça brasileira, que é válida unicamente no nosso território. Quando o STF fala que a Rumble tem que se submeter às leis brasileiras dentro do território brasileiro, está pedindo o óbvio. E a justiça e a Rumble, que atua aqui dentro, diz: não vou obedecer porque a minha lei. Ora, vá fazer cumprir, vai viver segundo a sua lei lá. Se não quer obedecer nossas leis aqui, some daqui. Some daqui. Aí não vou obedecer às leis brasileiras e vou sacanear. Olha só a desonestidade mandando nos Estados Unidos. Claro, é óbvio. Um criminoso condenado em mais de 30 processos. E não são processos forjados, como aconteceu aqui em relação ao Lula. São processos reais, com provas. Condenado é o presidente. Um cara especialista em descumprir a lei. Sendo presidente, o que ele vai fazer? Então a ilegalidade manda nos Estados Unidos. E eles querem, e tem brasileiro aqui, principalmente Eduardo Bolsonaro, que fica viajando o tempo todo com o nosso dinheiro também, aprendeu com o pai, né, para os Estados Unidos para pedir sanções ao Brasil, porque no Brasil existe lei, e a lei contraria o interesse dele e do pai dele, que é um tremendo de um vagabundo. A juíza disse: não, isso é um absurdo. Como que um absurdo desse chega às minhas mãos? A estratégia de defesa do Bolsonaro e dos golpistas segue a mesma linha.